Olá, eu sou o Paulo Prado da Veritas. Eu sou Miguel Laboriô, da Veritas também. Miguel, infraestrutura de TI está cada vez mais complexa. E para ajudar aí no seu gerenciamento, a Veritas oferece uma nova ferramenta, chama Aptar. O que você pode dizer? O que é o Aptar? Bom, Paulo, Aptar é uma empresa que foi adquirida pela Veritas recentemente, há alguns meses, com a aquisição completa da empresa. Podemos resumir Aptar, que a Aptar é uma tecnologia que permite criar dashboards, e gerar gráficos e mostrar informações de infraestrutura de TI, fazendo analytics dessas informações coletadas, como a gente pode ver alguns exemplos aqui na tela. Temos aqui alguns exemplos de gráficos, de utilização de história, de capacidade e etc. Então, resumidamente, é uma tecnologia que permite gerar, customizar e preparar dashboards e gráficos e tabelas e informações sobre a infraestrutura de TI. Entendi. E quais são assim os principais use cases que ela ajuda a resolver? Você tem alguns exemplos aí que você quer compartilhar? Sim, perfeitamente. Um dos casos de uso é o caso de Data Protection, ou seja, softwares de backup. Como podemos ver aqui nesta tela, estou mostrando aqui um dashboard dos muitos que podem ser criados de proteção de dados, onde vemos para múltiplas tecnologias, como podemos ver do lado direito, Data Protection by Vendor, que Aptar é uma tecnologia vendor agnóstica, ou seja, podemos coletar, mostrar e preparar nesses dashboards, nesses gráficos, nesses relatórios, informações oriundas de várias tecnologias de backup. Não apenas o nosso Net Backup, mas como também tecnologias de terceiros e alguns softwares, os principais softwares de mercado. Podemos avançar aqui um pouco e ver uma outra visão aqui de outro dashboard que temos para proteção de dados, com resumo sobre os status dos jobs, como esses jobs estão acontecendo, etc. E vejam que os dashboards têm dados que é possível fazer drill down. Então, uma daqueles gráficos que mostramos no dashboard, podemos fazer um drill down, onde vemos aqui multitecnologia, o status, o resumo de status de jobs numa linha de tempo que selecionamos, e clicando num desses itens, podemos ver, inclusive, detalhes desse job. Então, cada uma dessas informações que aparecem como hiperlinks, a gente pode fazer drill down, de maneira que, partindo de dados gerais, como mostramos nesse dashboard agora, podemos ir até a especificidade de um job específico, de uma tecnologia específica ou uma política de backup específica. Portanto, dando visibilidade para Data Protection, tanto no nível de operações como no nível gerencial. Então, aí só fazendo um comentário e adicionando aí, você diria que também é uma ferramenta que ajuda a garantir conformidade, porque eu tenho uma medida boa para saber se o meu ambiente está bem protegido ou não, é isso? Exatamente. Dentre os casos de uso para Data Protection ou para as outras tecnologias que vamos apresentar aqui agora, podemos sim ter relatórios, dashboards e podemos ter visibilidade de conformidade. No mundo de backup, de proteção de dados, tipicamente isso se dá através de cumprimento de SLAs. Então, sim, pode-se cumprir SLAs. Como também podemos ter relatórios baseados nas coletas do Aptar, identificando elementos da sua infraestrutura dos quais não se fazem backup. Através da onde? Vendo isso no storage, no hypervisor, na plataforma de virtualização, vendo isso na SAN. Então, sim, podemos tratar temas de conformidade. Isso me lembra, eu acho que você vai até comentar sobre isso, você falou de storage, de armazenamento. A gente sabe aí muito bem que com essa transformação digital, as empresas aí estão experimentando, quem não está, né, um aumento significativo da quantidade de dados que elas têm que gerenciar para gerir bem o seu negócio, para conhecer o seu cliente, enfim. Qual que é, aonde Aptar ajuda nesse gerenciamento desse aumento exponencial de armazenamento? Ah, sim, perfeitamente. Temos o caso de uso da tecnologia Aptar também para storage, para armazenamento. Vamos ver aqui uma tela onde temos um dos possíveis dashboards que podemos criar, inclusive esse out of the box está disponível na instalação básica do Aptar, onde temos um resumo da utilização de SAN, Object Storage, NAS,
um resumo de capacidade, onde está essa tierização, onde está esse armazenamento do armazenamento. Okay? De maneira que podemos ver aqui, por exemplo, também, aqui já numa visão de inventário, nesse ambiente de demonstração, temos várias tecnologias de armazenamento representadas, por exemplo, os tipos, os sabores, as diferentes tecnologias de arrays de storage, Tripar, EMC, IBM. No caso aqui estamos vendo o NetApp, onde temos uma visão geral e da capacidade ao longo do tempo, do throughput, etc. Então, é possível com a nossa tecnologia, e é um caso de uso bastante importante, ter a coleta dessas informações, a coleta desses dados, e isso ao longo do tempo, para que possamos tratar não apenas a capacidade momentânea no storage, como também poder colocar isso numa linha do tempo, ou seja, da maneira como estamos consumindo, como estamos crescendo, o que precisamos fazer, que oportunidades temos de repurpose do nosso storage, ou seja, utilizar o storage para outros temas. Ou seja, a gente tem aí uma habilidade de trabalhar com tendência também, inclusive para poder, eu imagino, programar as nossas compras de uma forma mais inteligente e mais adequada. Sim, como foi falado no nosso evento aqui em outro momento, e é de conhecimento de todos, administrar e medir. Então podemos mensurar e coletar essas informações para tomar decisões inteligentes. Aptar é uma tecnologia de IT Infrastructure Analytics, ou seja, tem uma base tecnológica para se fazer um trabalho de analytics com a tecnologia. Legal. A gente tem um outro tema que eu acho que é bastante importante e que está ligado, obviamente, com essa capacidade de medir, mas eu queria agora perguntar ou poder explorar um pouco o assunto de medição por departamento, por exemplo. Ou seja, perfeitamente. A capacidade talvez de fazer aí chargeback, ou pelo menos dar responsabilidade para os departamentos, dar visibilidade para os departamentos de negócio ou departamentos internos do que eles estão consumindo? Sim, esse é um caso de uso bastante importante, que interessa muito aos nossos clientes, em que temos uma larga experiência ao longo dos anos com esse tema de chargeback. Isto porque, como você mencionou, o volume de dados armazenados tem crescido de forma bastante expressiva, como podemos ver nesse dashboard aqui, tanto representado aqui, tanto o ambiente cloud como o ambiente on-premises, onde podemos ter essa visibilidade. Mesmo que uma organização não tenha uma estrutura ou não tenha não prepare as coisas em termos de TI para cobrar nos centros de custo, ter a visibilidade, seria o showback, como é falado no mercado, é interessante para ver aonde estamos alocando os recursos, como está sendo esse consumo, para tomarmos decisões inteligentes ou decisões embasadas em termos disso. Vemos aqui, por exemplo, alguns detalhes. Fazendo um drill down nessa tela aqui, podemos ver aqui, por aplicação, um relatório de billing, como podemos também fazer drill down aqui e ver uma capacidade alocada por aplicação. Ou seja, temos visibilidade dessa utilização do armazenamento cloud, on-premises e multi-vendor de storage, de NAS, de armazenamento, com vistas a que se possa planejar a capacidade e ver a tendência, como estamos consumindo isso no tempo. Bacana, então você falou aí de backup, você falou de visibilidade em backup, em jobs de backup, em conformidade, você falou de medir e prever aumento de capacidade de storage, e você falou também de provisionar, ou pelo menos dar mais responsabilidade para as áreas de negócio, ou visibilidade e responsabilidade atrelada ao que se está se consumindo, nem que não se cobre, mas pelo menos que se mostre para cada uma dessas áreas. Para a gente fechar aí, Miguel, qual que é um sumário que você poderia dar aí para o pessoal sobre o Aptar? Exato, muito bem colocado, Paulo, e gostaria de dizer que, como falamos ao princípio e mostramos alguns casos de uso, existem outros, né, que Aptar é uma tecnologia que nos permite ter visibilidade da infraestrutura, fazendo analytics em cima desses dados, dessas informações representadas nos dados que estamos coletando, de maneira que tenhamos um painel único de visualização para esses recursos de infraestrutura
como estão sendo consumidos, como estão sendo utilizados e qual é a tendência no tempo para os mesmos recursos, para cloud, para storage, para soluções de proteção de dados, para virtualização, para SAN, etc. Inclusive com visibilidade também para hosts específicos ou máquinas virtuais específicas, de maneira que com essa visibilidade possamos, por exemplo, otimizar custos, identificar e mitigar riscos e possamos também não apenas facilitar o processo de compliance, como demonstrar que as políticas e que aquilo que se definiu pela organização como objetivo está sendo cumprido com evidências. Legal, Miguel. Um ótimo resumo. Muito obrigado aí pelas suas explicações e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.